Boa tarde, pessoal. De volta aqui, o Papo de Executivos. Caramba, e o papo hoje é muito legal, hein? Com a Gabriela Ferreira, Head de Trade Marketing da Galderma. A Gabi é muito pra cima, cheia de energia. Acho que vai ser um papo muito legal pra gente recomeçar com o Papo de Executivos. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ela aqui. Oi, Aline. Oi, Juan. Fala, Igor. Tarde. Tá ela aí, toda plena. E o filtro? Já achou o filtro? Não, deixei esse mesmo. Natural, né? Tá muito difícil achar o filtro. Ó, tinha colocado esse. Vou deixar esse com brilhinho aqui, ó, brilhante. Ficou bonita. Então vou ficar assim. Tudo bem, Flá? Quanto tempo? É verdade. E você tá reinaugurando aqui o Papo de Executivos, uma nova fase, depois da escalada corporativa. Eu tava só vendo lá essa escalada aí, tem vários assuntos polêmicos, hein? Gostando. Sinceridade dos executivos, é o que o mundo precisa. É verdade. Eu tô desafiando. As minhas RHs lá da Philips e da Thermo Fisher estão reclamando de mim, falando, para de falar mal do RH. Eu falo, não tô falando mal do RH, eu tô falando a verdade. Eu não posso falar mal do meu RH agora, porque eu só elogio, então eu não posso. Dos antigos eu posso. Aí, ó, você não pode queimar o seu capital político. Tem o capital, tem o potinho do capital político e o potinho do capital técnico que eu falo. Né? Não, isso daí tá claríssimo para mim. Ó, Gabi, obrigado por você ter disponibilizado aí seu tempo. Eu acho que vai ser muito legal. Depois da escalada corporativa, a gente criou um grupo de WhatsApp que o pessoal foi se inscrevendo na escalada. Certo. E aí, esse grupo, quando a gente terminou as lives, tinha 80 pessoas e já está com 115 pessoas agora. Então, nossa, o pessoal está chamando os amigos, tá um negócio bem legal. E aí, agora eu estou começando a trazer também alguns conteúdos exclusivos para quem faz parte da comunidade executiva. E um dos conteúdos foi você que proporcionou, que depois dessa live, né, lá nos comentários do post que a gente anunciou, você vai escolher uma pessoa para dar 1 hora do seu tempo e trocar ideia, falar de marketing, falar da sua evolução como mulher na carreira executiva. Então, muito obrigado. Eu acho que é incrível, vai ser incrível, porque poucas pessoas, né, têm acesso assim, a uma executiva, uma mulher de tanto sucesso, uma trajetória incrível como você. Então, e uma mulher super plena. Né? Tem a Aline pôs lá um post legal. A Aline fez um post legal. Depois você olha lá, não sei se você viu, mas ela escreveu um negócio legal. Ela falou que quer ser. Ela falou que quer ser plena. As me adoram. Hã? É bom que as amigas adoram, elas ajudam a manter a plenitude. Mas legal, ó, tem bastante gente aqui já. Tem muita gente lá do grupo nosso, a Aline, Juan, o Igor lá da Philips, a Fabiana tá no nosso grupo, e Aspoli, não sei quem é, Rafa Mazanares, deve ter gente amiga sua aqui, Gabriel Nunes. Quem sim? Diego Bergamini, Digão Furtado, Leandra, a Val tá aqui, Digão, Rafael, já tem muita gente aqui, pessoal, obrigado pela audiência. Então vamos começar, primeiro de tudo, para você se apresentar, né? Falar quem você é, contar um pouquinho da sua história. E acho que o pessoal quer saber um pouquinho de como que você chegou até aqui e os pontos aí principais de inflexão. E aí no final, eu estou mudando um pouquinho o formato, mais para a segunda metade da live. A gente vai tentar manter em 1 hora, tá, pessoal? A gente vai falar dos pontos que eu falei na escalada para a gente ver como é que foi sua escalada e alguns pontos desses pontos mais polêmicos para você ver, para você confirmar para o pessoal se o que eu falo é real, não é real. Tá. E a gente dialogar aqui, tá bom? Tá certo. É bom que a Gabi é sempre sincera, então vai ser bom esse papo.
Bom, Cuidado, hein, com a sua com o não, sincericídio, hein? sinceridade Não sempre vai, com... não vai esvaziar o capital político lá na Não vou. Galderma. Não, jamais. Bom, agradeço a oportunidade, Flá, de poder falar um pouco dessa minha trajetória, enfim. Quando você me convidou, né, para falar, eu fui buscar, falei, nossa, quanto tempo faz que eu tô no mercado de trabalho, né? E eu achei minha carteira de trabalho. E ó, trouxe para Vai mostrar falar a para sua idade você. aí. Vai falar a Olha sua aqui. idade. Não, vou só mostrar. Na Nossa, você era época uma que... criança. Ó, 15 anos de idade. Nessa época, franja era a moda. Agora já passou essa moda já, né? Então, agora, na época que franja era moda, 15 anos, eu tinha 15 anos de idade. Foi em 98 que eu ingressei no mercado de trabalho, aos 15 anos. Eu comecei como jovem aprendiz, que nem eu comentei com você. Eu vim de uma família super humilde. Não sei se você sabe onde eu morava, mas eu era de Perus, o último bairro Eu do lembro. estado de São Paulo. É quase lá no fim do a sua mãe e seus pais ainda moram lá, né? Moram lá. Eles moram lá, então eu nasci e fui criada lá. De lá para cá, enfim, aos 15 anos eu ingressei no mercado de trabalho através do programa do Rotary Club. Então, era um programa para jovens, né, de comunidade, pessoas mais carentes. E eu tive a oportunidade, enfim, de entrar já numa multinacional, que era de transportes, não era na área que eu trabalho atualmente. E na época, jovem aprendiz não era que... Hoje em dia, jovem aprendiz já tem que ser maior de idade, né, com 18 anos. Na minha época, era 15 anos. E na época, ainda era de datilografia. Eu não tinha computador, era a parte de datilografia ainda que fazia toda a parte de datilografia dos conhecimentos. Peraí que tá travando um pouquinho. Você tá me ouvindo? Tô, acho que tá oscilando um pouco. Hã? Tá me ouvindo? Você tá Tô, pausado para mim. Será que isso é do meu lado aqui ou aí? Aqui tá normal, você que pausou para mim. Ué. Pessoal, vocês estão... Agora voltou. Agora voltou. Agora voltou. Então, e aí, aos 15 anos de idade, e na época o jovem aprendiz, ele fazia toda a parte de arquivo morto da empresa. Uma empresa de logística, o arquivo morto tem 20 anos de arquivo morto. Então, você imagina quando virava um ano, o que era você ter que jogar o último ano e trazer todas as pastas para liberar o último ano que acabou. Então, assim, era um trabalho bastante custoso, mas foi muito gratificante esse começo. 6 meses como jovem aprendiz, eu fui efetivada pela empresa que eu trabalhava. Fiz um excelente trabalho, foram 2 anos trabalhando lá e, inclusive, foi de lá que a pessoa que me contratou na empresa seguinte tinha trabalhado comigo, né, na Gaffer Transportes e me chamou para trabalhar na Suporte Cargo. E na época, logo que eu ingressei nessa empresa, aconteceu algo, né, que eu não planejava, né? Eu queria trabalhar, estava ali engajada, que foi a minha gravidez. Então, eu fui mãe aos 17 anos de idade. Pessoal, a Gabi ela não é mãe, ela é irmã agora, porque a filha dela é igualzinha a ela. Tem 18 anos. E assim, foi uma situação que realmente me pegou de surpresa, né? Ninguém imagina engravidar aos 17 anos, com todo um plano, todos os sonhos que eu tinha, né, na minha cabeça para construir. E nada seria possível se não fosse a Dona Inês, né? A minha mãe, na época, foi a pessoa que me apoiou e falou: Gabi, eu não vou deixar com que seus sonhos, tudo que você sempre sonhou, que era, né, ingressar nesse mercado de trabalho, crescer profissionalmente, estudar, eu não vou deixar que você pause tudo isso por conta da sua gravidez. Então, a minha mãe foi... sua filha tá aqui, a Yasmin, a Yaspoli é sua filha. É ela mesmo. Ó, Yasmin, olha o pessoal, segura. a Andrea tá falando que você é a inspiração dela. Ter trabalhado com ela no dia a dia foi um aprendizado diário. Ai, que legal, que bom. Pessoal, eu só vou interromper aqui, porque eu trouxe a Gabi por causa que eu sei um pouquinho da história dela. Olha que incrível, né? Mulher, né? Começou a trabalhar com 15 anos, aí engravidou, foi mãe, e hoje a Gabi é head de trade marketing de uma multinacional, trabalhou na L'Oréal. Ela vai contar, eu estou antecipando aqui, porque é só empresa grande, e ela tocou a carreira, ela conseguiu escalar, né, com toda a questão, né, de origem, de começo difícil, igual a mim, eu conto para vocês minha história, e é por isso que eu gosto de contar as histórias, porque hoje eu falei um pouco nos stories sobre as pessoas que se limitam, né? Não tem limite, pessoal. Olha a barra que a Gabi teve. Você tinha quantos anos que você foi mãe? Eu fui aos 17. 17 anos. Caramba.
E aos 19 eu entrei na faculdade, eu não parei, assim, era uma jornada tripla, porque eu era mãe, né? Eu trabalhava, eu era mãe e eu estudava. Então, eu lembro que eu chegava às 11h30, meia-noite da faculdade, a Yasmin tinha 2 anos de idade e ela me esperava. Então, assim, eu convivi muito pouco nesse começo, né? Participei menos da criação dela, mas eu tentava sempre compensar os finais de semana e a atenção que eu dava, né, nos momentos que eu tinha disponível. Mas foi assim, foi sempre, a minha vida foi sempre essa turbulência. Então, comecei a faculdade, eu comprei meu primeiro carro aos 18 anos, né? Eu pagava minha faculdade com o meu salário, né? Porque minha família nunca teve condições de me proporcionar essas coisas. Então, assim, eu sempre tive essa luta, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu não paralisava. Então, eu olhava aqui e falava assim, tá, mas o que eu vou fazer agora, né? Eu quero mais, né? Eu quero crescer mais, eu quero poder aprender com outros mercados, outros formatos de empresa. E foi quando eu entrei, né, na empresa na Diageo, que é uma multinacional de bebidas. E foi lá que eu fiquei 7 anos, né? Aprendi muita coisa lá. Você já começou no marketing? Não, eu comecei na área de back-office. Eu trabalhei 5 a 6 anos, mais ou menos, em faturamento, fiscal. Então, assim, toda essa parte de back-office eu tive de experiência antes de ingressar na área de trade marketing. E aí, como eu estudava publicidade, eu falava, poxa, eu queria ter essa proximidade com a marca, entender como que é trabalhar esses conceitos. E eu tive a oportunidade de entrar como analista, né, de trade marketing na Diageo. E lá foi muito legal, porque eu trabalhava com uma empresa incrível, com marcas incríveis, só que tinha um ponto, né? Eu era a única analista que tinha como curso universitário a Uninove, por exemplo. Todas as pessoas que competiam comigo, ou que estavam no mercado de trabalho comigo, que eram meus pares, eram pessoas que tinham vindo de SPM, de FAAP. Então, o meu diferencial sempre foi nesse começo, porque no começo você tem, óbvio, você tem um histórico, mas você tem a questão da onde você estudou, isso conta muito em algumas empresas, né? E o que eu precisava fazer? Eu precisava me diferenciar de alguma forma. Então, eu tinha que fazer um trabalho sempre acima das pessoas, né, que estavam trabalhando comigo. Então, isso foi um motivador para mim. Eu olhava e falava assim, poxa, eu não tenho essa bagagem, né, escolar tão bem preparada, que vem de uma universidade como essa, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha simpatia, eu tenho a minha vontade, a minha garra, e foi isso que me fez ir me diferenciando, e as portas foram se abrindo, e assim eu fui seguindo. E depois fiz MBA também. Deixa eu fazer uma pergunta. Como foi o processo de você mudar da área administrativa para a primeira posição de trade marketing? Como é que você cavou? Ou apareceu, veio, alguém te ofereceu? Você cavou, né? O que não você apareceu. fez? Não apareceu e também não foi fácil, mas foi um processo que dependeu muito de ter uma business partner. Então, o RH sempre foi meu parceiro. E acho que uma coisa que eu sempre fiz bem é essa parte de fazer o networking com realmente o meu business partner. Ele era o meu business partner. Então, assim, eu conversava, eu falava do que eu tinha vontade, quais eram os meus planos. E, ao mesmo tempo, eu tentava sempre me aproximar das pessoas dessas áreas para entender, de fato, como é que era esse trabalho. Ou seja, você estabeleceu uma conexão com quem era do marketing, você foi fazendo amizade, entendendo. Eu falei disso lá na escalada, né? Da gente mapear os stakeholders, quem são as pessoas modelo, quem é o seu modelo, para onde você quer ir. E tentar aproximar, entender como é que lá funciona e como que você pode adicionar valor, né? Isso, exatamente. Eu fiz exatamente isso. E acho que o fato realmente de ser uma pessoa comunicativa me facilitou e me abriu muitas portas. Porque realmente eu sou uma pessoa que não tenho muita vergonha. Então eu chegava, eu questionava. Mas como que é? Nossa, meu sonho é trabalhar nessa área. Será que algum dia eu vou ter essa oportunidade? E assim eu fui cavando, né, as oportunidades, enfim, e sempre mostrando um trabalho acima da média. Eu acho que isso eu sempre tentei me superar nas posições e em tudo que aparecia para mim como desafio, como projeto. E lá eu fiquei, né, durante 7 anos, fiz várias movimentações laterais, porque eu sempre olhava, eu tinha os espelhos, né, as pessoas que eu me espelhava, e algumas pessoas acho que tiveram crescimentos rápidos, mas que também não se aprimoraram nas cadeiras onde estavam. Então, isso, às vezes, eu olhava e falava assim, poxa, às vezes eu quero fazer algumas movimentações lateralmente. Para criar uma base. Exato. E ter realmente essa experiência, né? E poder falar com propriedade dentro desse cenário de trade marketing, saber
qual que é o papel de cada cadeira dentro dessa área. Então, eu fiz algumas movimentações dentro da Diageo dessa maneira. Trabalhei com desenvolvimento de vendas nesse período, então, assim, é super importante você entender na minha área para quem você está comunicando. Então, ter experiência na área comercial também foi super importante para mim. E aí chega um ponto que você precisa mudar, né? Fazer algumas mudanças, então... Conta dessa experiência comercial aí, que é interessante. O que então, você na fazia? verdade, não foi muito boa essa primeira experiência comercial. Porque o que aconteceu? Eu fui para um canal que era o On Trade, que é um canal de bar e balada. Era a sua cara! Eu pensei assim, pô, a cara dela! Não, todo mundo. Era assim, ai, nossa, tem tudo a ver com você, você é super comunicativa, você vai chegar e vai fazer acontecer. Eu cheguei, eu não sou uma pessoa tão da noite, eu sou uma pessoa do dia, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de correr, fazer exercício. E aquilo, quando eu me deparei na posição e tendo que lidar com um ambiente que ele era mais informal do que formal, eu não consegui desenvolver o trabalho que eu esperava. Então, assim, eu estava aquém daquilo que eu cobrava de mim. Ou seja, você tinha que ir vender as bebidas da Diageo, whisky, vodka para os bares e baladas aqui de São Paulo. Exatamente. E aí é tudo muito no relacionamento, né? Você precisa ter um relacionamento com esses bares e baladas. E assim, não era muito minha cara mesmo. Eu prefiro... E também foi um ponto que, assim, que eu me vi... Na época, eu não tinha tanta maturidade. Eu tinha 26 anos. Eu não tinha tanta maturidade para estar nessa área. Eu tinha acabado de me casar. Então, assim, tinha várias situações que não estavam colaborando para fazer o trabalho que eu gostaria. E aí foi um momento que realmente, assim, de divisor de águas, que eu falei, pera, eu preciso mudar, né? E voltar para a área que eu gosto, voltar para aquilo que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. E aí eu fui para uma outra empresa. E aí a Ferreiro foi uma das empresas que eu também trabalhei. Eu fiquei 4 anos e aí eu fui para uma empresa que ela era pequena, né? Assim, comparada com a Diageo, uma empresa multinacional, mas é uma empresa com uma estrutura muito pequena. E lá foi super bacana, porque diferente de outras empresas, né? Tipo a L'Oréal, por exemplo, que é uma empresa gigantesca, lá você tinha um presidente com contato muito próximo. E isso também te facilita entender como é que né, como é que você lida com essas pessoas, né? Como é que você lida com as pessoas dos níveis acima. Eu era coordenadora na época, na Ferreiro. Enfim, aí passei pela Ferreiro, fiquei 4 anos. E aí a L'Oréal me chamou para uma oportunidade. E assim, é legal porque as mudanças que eu fiz foram realmente porque eu ia ter uma oportunidade de carreira. Então, isso eu acho que foi super importante. E a L'Oréal era uma empresa gigante, né? E eu falava, poxa, eu sou uma pessoa que eu adoro beleza, adoro esse mercado, né, de beleza, de mulher, e a liderança é uma liderança feminina, né, da L'Oréal. E para mim foi uma experiência incrível também. Eu fiquei quase 5 anos na L'Oréal. E uma coisa que eu não falei aqui, mas que eu gostaria de falar, em todas as empresas, acho que o que eu trouxe de todas elas foi o capital, né? O patrimônio que eu trago são os meus amigos. Eu tenho amigos em todas as empresas até hoje. Então, eu nunca saí de uma empresa, desde a primeira empresa, sem ter pelo menos 3 pessoas que eu levei para minha vida pessoal. Então, são pessoas que realmente... O meu vínculo, ele estende um pouco mais além do vínculo corporativo. Eu acho que isso... Eu sempre fui assim e não é diferente hoje, independente de eu estar num cargo hoje de liderança. E nem por isso também, que eu acho que existe essa hierarquia, acho que já está um pouco ultrapassada, né? Aquela hierarquia que você não tinha acesso à presidência, acesso à diretoria, isso acho que já caiu por terra. E eu tento sempre estar muito bem conectada, muito próxima do meu time. Então, enfim, essa mudança que eu fiz da L'Oréal foram anos incríveis, eu viajei muito, foi lá que eu assumi um cargo gerencial, tive uma oportunidade de desenvolver, né, o trabalho dentro do Canal Pharma, que é o trabalho que eu atuo hoje. Então, assim, as pessoas que me ajudaram também, porque você precisa ter pessoas acima de você que te apoiam e acreditam no seu trabalho, né? Então, isso é super importante. Mas eu sempre me desafiei. Acho que esse foi o meu diferencial. É sempre me desafiar, né, para fazer melhor e construir, enfim, deixar um legado. Acho que eu não saí de nenhuma empresa, né, que eu passei sem deixar um legado, né, sem deixar a marca registrada da Gabi. Então, assim... E um impacto, né? Isso que eu ia te perguntar. Porque, poxa, só empresa grande, né? E provavelmente você enfrentou ali um monte de problema cabeludo, né? Que você resolveu e gerou impacto e as pessoas viram.
Conta, assim, uma realização, um projeto que você tocou, que você tem muito orgulho, que gerou muito impacto para a empresa, que te deu visibilidade. Conta e conta um pouquinho o desafio dele, como foi. Ele apareceu, alguém te pediu, ou você enxergou e foi lá e propôs e fez? Qual é esse? O que você tem mais orgulho até agora? Acho que tem vários projetos assim que eu me envolvi. Como analista, acho que assim, se eu pensar na época como analista, a Diageo me dava muita oportunidade de ter autonomia para fazer as coisas. Então, acho que isso foi um diferencial também, que na época eu recebi um projeto, chamava Projeto Arrastão, que era como é que eu levava todo o conhecimento, né, toda a parte de gestão de categoria de bebida para os pequenos varejos, por exemplo. E foi um trabalho que foi, sim, repercutiu nas vendas e que trouxe uma diferenciação de categoria para as nossas marcas. Então, foi um projeto super legal. Os meus projetos em outras indústrias, já em cargos gerenciais, era muito de otimização de custo, de gerenciar as oportunidades que tinham. Então, projeto de desenvolvimento de categoria dentro do Canal Pharma, por exemplo. Na L'Oréal foi um projeto que a gente desenvolveu que foi super legal. Tem um projeto chamado Colorist Studio, que era desenvolver, né, toda a categoria de coloração dentro do... Ou seja, desenvolver uma categoria, pegar a rede de farma e fazer mais relevante essa categoria de colorir o cabelo, ou seja, a mulher ir comprar isso na farmácia e não só na... Isso. E aí, assim, nessa área especificamente, você não desenvolve a sua marca, né? O que a gente aprende na área de gestão de categoria dentro de trade? Que o importante é você crescer, não o seu pedaço da pizza, mas crescer a pizza. Então, a partir do momento que eu tenho mais pessoas comprando a categoria, né, eu faço com que a minha marca, que ela é a referência no mercado, ela cresça acima das outras, porque ela já é referência naquele mercado. Então, acho que esse é um dos trabalhos. Tem um trabalho de diferenciação de canal, desenvolvimento de clientes. Acho que dentro dos últimos 2 anos que eu trabalhei na L'Oréal, foi muito nessa parte de desenvolvimento de clientes. E, assim, foi um trabalho muito em parceria. Eu acho que foi um dos líderes que mais me inspirou, né? Foi o diretor que eu trabalhei, Marcelo Ponce. E, assim, ele era uma pessoa que todo mundo olhava e falava, meu Deus, eu não quero trabalhar com ele, porque ele, assim, é a pessoa mais acelerada do mundo. Ele acorda às 5 horas da manhã, ligado no 220, ele tá sempre ligado no 220, e foi a melhor coisa pra mim, porque eu sou ligada no 220. Então, a gente juntou, a gente parecia duas pessoas loucas, entregando sempre acima, entregando os resultados assim. Foi super gratificante. Só que aí apareceu a oportunidade da Galderma, isso faz 10 meses, mais ou menos. E aí, quando a Galderma me chamou, eu falei, poxa, mas eu tô na L'Oréal, né? Eu gosto muito daqui, tenho oportunidade, tô num momento excelente, assim, tava tudo muito bem. E aí, uma headhunter me procurou e a gente conversou e tal. Ela falou, olha, é um processo que a gente já abriu, várias pessoas já participaram desse processo e ninguém passou. Então, assim, a gente está buscando realmente uma pessoa que tenha a ver com essa cadeira, que venha para acrescentar. E, assim, para mim, o diferencial e que eu falo e que me faz estar muito feliz onde eu tô e ter realmente, né, ingressado na Galderma e ter aceitado a proposta, mais do que financeira, né, que acho que a gente não pode pensar só nisso, é desenvolvimento de carreira, a oportunidade que eu tô tendo agora, é de realmente uma empresa muito séria, né? O processo que eu participei lá, e acho que uma coisa que eu... A Galderma, ela é americana? É uma farmacêutica, né? A maior empresa de dermatologia do mundo. Ela trabalha com a parte estética, então, né, de... Mas ela é de que país? A Suécia. Mas ela é ela é sueca. Isso, que ótimo. Exatamente. Eu trabalhei na Ericsson, a cultura sueca é uma das melhores para se trabalhar. Sim. E assim, para mim, o fato de ser uma empresa séria, né? Uma empresa que o processo, acho que é uma coisa que as pessoas que estão começando questionem, né? Quando você vai para uma oportunidade dentro de uma empresa, entende se aquele processo é um processo que tem seriedade, né? Então, se as pessoas que estão te entrevistando, mais do que você ter uma oportunidade de mudar de empresa, de você estar em outro lugar, se aquele processo, ele realmente é um processo sério. E acho que isso foi um diferencial, porque realmente eu fiz entrevista com todos os heads da empresa, a diretoria, com a presidência. Eu apresentei um case de recuperação de uma marca. Então, assim, foi um processo de mais de 5, né? Óbvio, quando a gente chega num determinado cargo, a gente realmente passa, né, por esse processo de aprovação um pouco mais rígido. Mas acho que isso foi um diferencial de eu querer estar lá. Eu falei, poxa, olha o desafio que eu tenho. É um desafio para estar numa vaga que
eu precisei passar por 5 processos para aquilo acontecer, e processo muito sério. E esses 10 meses que eu tô na Galderma, assim, eu tô construindo um trabalho muito bacana. Mesmo em meio à pandemia, a gente conseguiu crescer, né, 120%. A gente está entregando acima do que a gente tinha projetado. Então, assim, é super gratificante saber que as marcas que eu tô trabalhando estão trazendo resultado. Trazendo uma outra cara, né, para a Galderma, trazendo uma parte mais de consumo, porque é uma farmacêutica, mas que tinha pouco essa pegada que é de consumo, né, de empresa de beleza, por exemplo, tem. Então, para mim, está sendo uma oportunidade. O produto foco é o Botox, mas tem outras linhas. Isso, na verdade, assim, a divisão que eu trabalho é a divisão que trabalha com marcas de dermatológicas. Então, Cetaphil, que é de hidratação, a parte de limpeza de pele, cleansers, né? Então, toda Cetaphil, Dermotivin, a gente trabalha com onicomicose, aí tem uma parte de tratamento para acne, então tem a ver com a saúde da pele, né? A gente trabalha com a saúde da pele, então toda a parte de tratamento da pele, e aí uma divisão é mais focada em estética, e a divisão que eu trabalho é mais focada em ponto de venda e prescrição médica, né? Então tem uma parte de dermatologia muito forte, mas a minha área trabalha mais focada em consumo, que é ponto de venda, né? Como que eu faço com que o shopper, como que você chegue lá na loja E agora você está testando todos os produtos, né, mulher? Olha como eu tô mais jovem, você não tá vendo? E ó, não mexe mais nada. Agora, daqui pra frente, Benjamin Button, eu começo a só regressão. Lá não tem ninguém que quer. Você trabalha horrores, ninguém tem uma ruga na empresa. Entendeu? Essa é a parte boa. O produto é ótimo. O produto é maravilhoso. Ó, vamos voltar aqui uma pergunta interessante. Fica. Durante o processo de entrevista, você sentiu muito a cultura da empresa, né? Você conseguiu sentir, você sabe... Você, do processo de entrevista, que você entrou lá dentro e viu como funcionava, casou bem a cultura? Você já sabe, você sentiu que você já tinha percebido como era? Sim. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Você percebe no processo, assim, a seriedade, né? Quando você está numa entrevista, as pessoas que estão te entrevistando, eu vi que era uma cultura mais séria do que a cultura das outras empresas que eu tinha trabalhado, né? Eu trabalhei em empresa de bebida, que é celebrar a vida todos os dias, em todos os lugares. Eu trabalhei com chocolates, então também é Páscoa, né? Que também é uma comemoração. Eu trabalhei sempre em empresas comemorativas. E a Diage, que é uma empresa de beleza, a L'Oréal, que é uma empresa de beleza, mas que traz essa cultura de francesa, né? Que é mais leve, a empresa é no Rio, então tem essa leveza na empresa. E a Galderma é uma empresa mais séria. Então, assim, é uma empresa que na entrevista eu já senti isso, mas isso não foi impeditivo. E acho que eu já cheguei a uma coisa que sempre brincam comigo, falam assim, Gabi, parece que você sempre existiu aqui. Né? Você já chegou, você já existia aqui. Porque uma coisa também que eu acho que eu trago sempre comigo eu não fico esperando. Então, eu chego chegando mesmo. Eu chego chegando, fazendo acontecer, do jeito Gabi de ser. Acho que isso... é um diferencial meu, mas eu sempre, assim, eu desde pequena eu fui assim, né? Então, acho que eu já nasci aos 3 anos de idade, eu brinco que eu chegava na farmácia do Seu Arlindo e eu já negociava, só dançava e cantava se eu ganhasse alguma coisa. Então, eu acho que é um espírito Gabriela, então eu sou assim desde sempre. Então, eu cheguei chegando e eu sempre acho que trago essa leveza para as coisas. E para minha vida e não deixo de entregar, né, o resultado por conta disso. Acho que isso é o mais relevante. Deixa eu te perguntar, teve uma moça que perguntou aqui sobre a famosa questão, né? Porque, por exemplo, esse seu lado simpático, assim, de ser bacana, uma mulher bonita, poxa, isso gera também talvez um lado aí que você deve ter sofrido. Ela perguntou se você já sofreu preconceito por parte dos homens, né? Na sua escalada, como foi? Como é que você lida com isso? E eu queria emendar para você falar um pouco como que você lida com a questão mais pesada do jogo corporativo ali, da competição com os seus pares, com as pessoas na empresa, porque você é muito simpática, mas você também foca muito em resultado. Então, como é que você... acho que a parte de beleza, obrigada para quem falou. Mas eu acho que isso é sempre uma linha muito tênue, né? Ao ponto assim, até onde é simpatia, né? E até onde as pessoas já não entendem aquilo como algo que precisa ser respeitado. Então, acho que eu, independente da forma como eu lido com as coisas, acho que em alguns momentos eu tive que voltar um pouco e falar, peraí, né? Vamos separar nessa situação, porque não é calma.
Eu lidei muito com o time comercial, então isso também é um ponto que você precisa sempre equilibrar o discurso. Então você tem que saber para o público que você está falando, com quem você está comunicando, né? E o momento de falar sério, o momento de brincar. Mas eu acho que mais do que os homens, as mulheres você acaba tendo mais dificuldade com mulheres do que com homens, que acho que é isso que é engraçado. De coisas do tipo, ai, nossa, como é que você consegue digitar com essa unha tão grande? Ou, nossa, a mulher não deve usar saia para poder fazer uma reunião porque do time comercial, coisas desse tipo. E eu acho que isso nunca foi um problema, pelo contrário, eu acho que respeito não está na sua aparência física, é a forma como você se comunica. Então, quando tem que falar sério, você fala sério, quando você tem que brincar, você brinca. E acho que eu sempre consegui colocar essa limitação, embora algumas já teve situações que foram mais delicadas, mas acho que eu consegui lidar muito bem com isso, como eu sempre lidei com outras coisas. Mas acho que o preconceito, né, acaba sendo muito mais da mulher do que do homem com questão de aparência, assim, ou de fato de ser mulher. Acho que é muito mais difícil essa competição com mulher do que com homem. E as questões mais assim de dinâmica, de jogo, de às vezes quando você não lida bem com uma pessoa, você tem... Como é que você lida com isso? Como é que você consegue as coisas quando você tem bloqueio, quando tem pessoas que não querem colaborar, quando o chefe tem uma visão diferente? Você já trabalhou em alguma situação onde o chefe não tinha a mesma visão ou não te apoiava? Várias vezes. Várias vezes. Eu acho que o ponto é assim, você tem que saber o momento certo de ceder, né? E o momento certo de você colocar seu ponto. Então, você tem que sim... acho que eu tenho uma parte, acho que a mulher ela tem uma parte intuitiva muito grande. Então, eu sei o momento certo, às vezes, de falar determinadas coisas. Então, na hora que eu tenho que jogar o jogo, né? Que fala assim, eu não gosto muito dessa palavra jogar o jogo, mas é um pouco disso, assim, que acontece, a gente sabe, o mercado corporativo é assim. Jogar o jogo desde que aquele jogo não interfira nos meus valores, né, naquilo que eu acredito, mas ao mesmo tempo sabendo o momento certo, né, que você tem que colocar os pontos, enfim, e colocar o seu ponto de vista, e às vezes você tem que ceder, às vezes você tem que pegar o seu orgulho, né, dar aquela segurada e falar, pera, não é agora, mas daqui a pouco eu mudo isso. E aí, com jeitinho, eu acho que tudo com conversa e com a forma como você vai levando, e acho que nada fala mais que dados, então assim, sempre quando você prova com dados que aquilo vai funcionar, eu acho que é a melhor forma de você mostrar que você estava certo. Então, acho que muitas vezes eu lidei com esse jogo dessa forma, assim, esperando o momento certo de me posicionar. Acho que isso... Você falou duas coisas que eu falei nas lives, né, que a gente comentou no nosso grupo, que eu falo, pessoal, destrua o seu ego, né? Não traz o seu ego para o mundo corporativo. Jamais. Você ali está numa identidade profissional, não traz para o pessoal, né? Tira o ego fora. E a gente falou do capital político e do jogo, de saber jogar, saber esvaziar o seu potinho político só quando ele está cheio, não comprar todas as batalhas, né? E você falou uma outra coisa aí também, muito legal. Essa coisa do... Porque tem uma frase que eu falei que é mais ou menos assim, seja prudente como uma serpente e ingênuo como uma pomba, né? Só que isso é o jogo corporativo, porque isso é impossível, isso é um paradoxo, né? Porque Sim. se você já vai ser prudente como uma serpente, é porque você já sabe que algo mal pode acontecer, e aí você já perdeu a pureza da pomba. Então, mas esse é o paradoxo da vida e do mundo corporativo, né? Porque você dá um passo para trás, às vezes você perde uma batalha, mas não sendo ingênuo também de que lá na frente você vai ter que dar uma cartada e esvaziar um pouquinho o potinho político. Porque senão você desaparece do mundo corporativo, né? Você tem que também saber se impor em determinados momentos. Total. Acho que essa questão de saber se posicionar no momento certo. E assim, não dá para ganhar todas as batalhas, né? Isso, para mim, sempre foi muito claro e é cada vez mais claro. Então, quanto mais você, né, você está em cargos de liderança, você sabe que tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você coloca, às vezes até fora do ambiente ali, que seja no cafezinho, que seja no almoço, tudo que você fala é referência. Então, você também tem que tomar muito cuidado, né, com aquilo que como você se posiciona com relação às coisas, com relação às pessoas. Então, E Gabi, esse gancho, aproveitando esse gancho, que uma das coisas que eu ia te perguntar era isso. Você faz isso de forma consciente? E quando você tomou consciência na sua carreira, que a gente, quando é jovem, não toma muita consciência, mas chega uma hora que a gente toma consciência, porque também nas lives eu falava de desde cedo as pessoas tomarem consciência da imagem que elas passam dentro da empresa. Porque, imagina assim,
um dia eu vou ser chefe aqui. Será que o meu colega me vê como chefe? Ou quando eu virar chefe, ele vai sair fora da empresa porque ele vai falar, pô, não trabalho com esse cara de jeito nenhum, porque eu sei que ele, né, ali no cafezinho, ele não é um cara que eu vou confiar como chefe. Quando que você tomou consciência nisso ali, mais ou menos na sua carreira, em que momento, né? E hoje você tem muita consciência nisso ou você deixa levar mais no natural? E confia só nos seus valores, na sua, né, que já está impregnado em você? Acho que, primeiro, nos meus valores, acho que é uma coisa que eu trago comigo e é de família, assim, é sempre... A ética está sempre em primeiro lugar, eu nunca deixei de falar a verdade, nunca deixei de me posicionar, mesmo que eu não fosse agradar a todo mundo. Isso eu sempre tive muito claro. Mas eu acho que o que eu acabo fazendo, que é meio natural, mas é natural, eu não faço nada de caso pensado. Né, até aqui eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar ou alguma coisa nesse nível. Eu não faço assim. Eu deixo as coisas acontecerem, óbvio, mas eu me posiciono quando precisa se posicionar. Então, eu não tenho isso de... Como que eu posso explicar? De ficar pensando naquilo que eu vou falar premeditadamente. Acho que é meio Mas você natural. já sente que tem uma certa maturidade para controlar isso, né? Já. E acho que uma coisa que eu sempre fiz foi... o momento que eu era coordenadora, que eu queria virar, né, me transformar ou assumir uma vaga gerencial, o que eu fiz eu já me comportava como alguém do cargo gerencial. Então, acho que é sempre... Olha que legal, pessoal. Ó, a gente não combina as coisas, mas nas lives eu falei exatamente isso, Gabi. Coloca a mentalidade de onde você quer chegar e começa a agir agora como você vai agir quando você for o CEO, quando você for o diretor, né? Porque daí você já tá... E você acabou de falar que era isso que você fazia. É isso. E hoje em dia eu me espelho. Você tem que olhar, né, as pessoas que estão na liderança, os diretores da empresa, a presidente... assim, eu sempre olho e me espelho muito naquilo. Qual que é o comportamento dessas pessoas? Tem os comportamentos que a gente quer, né, assumir e comportamentos que a gente acha que eu faria talvez diferente, mas é sempre entender que como é que essa pessoa pensa, né? E se colocar no sapato do outro também, porque acho que é muito fácil, às vezes, você olhar e falar, ai, nossa, mas eu no lugar dessa pessoa faria assim, ou assado. Mas será que faria mesmo? Então, eu sempre tento calçar o sapato do outro, sabe? Do tipo, se eu estivesse no lugar dele, talvez eu tivesse uma reação, às vezes, pior, às vezes, do que a que ele teve quando estava numa situação de conflito, por exemplo, numa situação de pressão. Então, você sempre tem que olhar o outro e entender também o momento daquela pessoa, o momento de carreira da pessoa, né? E, óbvio, você tem que ser alguém que você olha e admira. Então... muito legal. Isso que você acabou de falar, a gente falou da teoria do mimetismo, né? Que é um conceito do marketing, né? Que você tem o modelo, o objeto de desejo e você modela alguém para o que você quer. E você acabou de falar isso. E o outro ponto que você falou é assim, aquele cara tomou uma decisão. E eu falei também nas lives da questão do capital político, de novo, faz o que o seu chefe está pedindo para você fazer, porque às vezes ele vai tomar uma decisão que é estúpida, mas você não sabe por trás no jogo político por que ele está tendo que tomar aquela decisão estúpida muitas vezes. Então, você não pode julgar, né, quando você não sabe todo o contexto, e aí tem a regrinha lá de quando você segue uma decisão estúpida do seu chefe e quando você não... Eu não vou contar aqui, o pessoal que assistiu as lives já sabe qual que é a regrinha. Então, é muito legal porque você vai falando e é exatamente o que eu... É muito assim, né? A gente que já tem mais experiência... a gente aprendeu a jogar o jogo, né? Por isso que você chegou onde você chegou. E eu dei a receita, né, na escalada corporativa de como jogar o jogo, né? Então, mais ou menos esse foi o objetivo. Ó, tem umas perguntas aqui, Gabi. Pessoal, vocês estão gostando? Vamos lá. Joga aí joinha, coraçãozinho, vocês estão gostando? Se vocês estiverem gostando, pega o aviãozinho e manda para uma amiga aí, um amigo que tem que conhecer a Gabi, porque tá demais aqui. Eu sabia que ela ia jogar essa energia pra gente. É maravilhoso sempre conversar com ela. Ó, uma das perguntas, como é que você... Acho que você já falou um pouquinho, mas se você quiser completar, como é que você balanceia essa questão de maturidade, cuidado com a imagem, sem perder sua autenticidade? Legal, né? É que acho que algumas coisas acontecem meio que naturalmente, assim. É a mesma coisa, assim, eu sou assim, a Gabi, ela é expansiva, é natural.
Eu nunca quis chegar num cargo, eu sempre me imaginava, hoje numa posição como eu tô hoje, como alguém que vai inspirar outras pessoas. Então, todas as vezes, por exemplo, que eu subo para fazer uma apresentação, eu não subo pensando em falar só conteúdo técnico. Eu subo sempre pensando assim, como é que eu vou inspirar essas pessoas? Então, sempre tem uma mensagem, sempre tem alguma coisa que vai mexer, né, com o coração. Então, eu falo que eu uso muita cabeça para fazer as coisas, mas eu uso muito coração para falar com as pessoas. Então, acho que isso é meu, eu trago isso comigo e eu gosto. Então, assim, eu gosto de liderar, eu gosto de inspirar. Eu gosto da parte de gestão de pessoas, então, assim, eu gosto de desenvolver pessoas, então isso é muito legal. Então, quando eu vejo alguém do meu time se desafiando e fazendo as coisas acontecer e olhando para mim e falando assim, não, tamo junto, eu sei, tá muita coisa, mas a gente vai fazer e vai acontecer, e aí vem um evento, a gente entrega, e a gente chora junto, a gente ri junto, a gente comemora junto. Eu acho que é isso, eu acho que eu trago muita energia, muita intensidade para as coisas que eu faço. Então, mas é natural, eu sou assim desde sempre. Então, eu tentei chegar num cargo de liderança trazendo essa transparência e essa verdade, essa forma da Gabi de ser na vida. Então, e acho que se eu tiver que estar num lugar onde eu tenho que, né, vestir um personagem. E eu tive até uma conversa a semana passada, um café com a presidente, que ela perguntou, como é que tá, né, os 9 meses, tá na empresa, tá gostando e tal. Falei, o que me brilha os olhos, o que me faz entregar tudo que eu entrego, da forma como eu entrego, é saber que eu posso ser a Gabi aqui, né? Desde quando eu cheguei. Ninguém olhou para mim e falou, não faça isso, porque aqui na Galderma é esse o protocolo, não podemos, não. Embora a empresa seja uma empresa, né, que traz uma seriedade maior, né, na cultura da empresa, a Gabi tá quebrando um pouco disso, né? Trazendo um pouco de leveza, sem deixar de perder, né, o conteúdo, a verdade, tudo aquilo que a gente precisa entregar, mas trazendo um pouco da Gabi para dentro, né, da Galderma. Então, acho que isso que me... Caramba, hein? Futura presidente quem da sabe, né, Galderma. um dia. Você sabe que você pode chegar, né? Você tem que olhar para isso. Olha, Você tá no caminho. A presidente da Galderma, você não tá entendendo. O que é aquela mulher? Ela é boa? É maravilhosa. Como é que é o nome dela? Silvina. Silvina, ela é uma pessoa incrível. Quando ela fala, ela é brasileira? Ela mexe com todo mundo. Ela tá transformando a Galderma, assim. Ela é brasileira, Gabi? Não, ela é argentina. Mas, assim, uma empresa... Brincam, né? Que é uma empresa antes dela e uma empresa depois dela. Mas acho que a empresa está passando por muitas transformações. Então, a gestão é nova. É uma empresa que está trazendo uma parte de inovação muito grande também para, né, para a empresa. Então, assim, é muito bom estar participando dessa construção. E, eu estou muito feliz. Eu acho que hoje eu posso falar que a Gabi tá feliz demais, assim. Tô bem realizada. Tá até saindo um brilhozinho aí de você, ó. Ó. Ó, a Karina tá perguntando se você tem um sonho de trabalhar em outro país. Eu tenho, sempre tive. Acho que o fato de ter sido mãe mais jovem era um ponto que me limitava, porque tinha minha filha e tem a questão, né, do pai também, né, que a gente acaba dividindo a atenção. Agora ela já tá com 18 anos, então é mais fácil, né? Você agora já é sogra? Eu já sou sogra! Meu Deus do céu, você não tá entendendo. Daqui a pouco você vai ser vovó. Pelo amor de Deus, para, não quero nem pensar nisso. Não, Deus me livre, não quero ser sogra, não quero só ser sogra, avó eu não quero ser, tá? Não tô muito nova. Não dá. 37 anos, você acha? Vou virar avó? Já pensou? Ai, meu Deus. Mas acaba de contar que daí, devido à sua família, você não conseguiu focar nisso, né? O quê? Não, que você estava falando, de trabalhar fora, que isso, você por conta da família, enfim, dessa mudança, mas eu tenho desejo. Acho que é uma possibilidade. A Galderma também abre bastante portas. A gente tem um contato bem forte hoje, né, com o global então, assim, é algo que realmente tem a possibilidade. Você tem muito contato lá com a Suécia? Então, na verdade, a gente tem contato com outros países, que são os países que a gente interage. Então, tem. O inglês é uma coisa que sempre foi uma coisa difícil para mim, mas agora eu tenho que tirar ele querendo ou não querendo. Então, por mais que eu sempre estudei, é uma coisa que eu fui estudar também mais velha, né? Eu não estudei em colégio particular nem nada. Então, assim, o inglês foi algo que eu comecei a estudar depois.
Então, hoje eu preciso bastante. Então, tem apresentação, tem call, tem reunião, tem, enfim, milhões de coisas que a gente precisa ter esse contato. E então, assim, acaba que eu tenho que estar em contato. Mas você fala, você tá insegura, o que que é? Mais ou menos, eu falo daquele jeito, Gabi. Eu falo assim, quando eu não tô entendendo, eu falo, não estou entendendo. Alguém me ajuda a decifrar o que eu não tô conseguindo entender o que ele tá falando. Você viu a live que eu fiz com a minha irmã? Não, não vi. Depois eu vou te passar o contato da minha irmã, que a minha irmã faz você falar inglês em 3 meses. Olha lá, porque ela vai customizar o curso para você do Business English, do tema que você tem que falar. É verdade. Ela falou, ela explicou na live a metodologia dela. A minha irmã criou uma metodologia que é única e ela vai... Tá. Então eu preciso fazer com ela essa metodologia, porque me causa... E é online. Você casa com ela online e aí ela vai te fazer... Ela até brinca que ela vai te fazer sofrer. Mas você vai pegar o tema que você tem no trabalho e você vai estudar com ela com aquele tema. Sim. Entendeu? Agora acho que é uma das coisas assim, eu tô estudando, né? Agora, o que a Gabi tá fazendo no momento? Além de trabalhar 13 horas, 14 horas por dia, continuo fazendo meus treinos, então eu sempre dormi muito pouco, eu acordo 5 horas da manhã, 5h30. A Gabi é super fit também, viu, pessoal? Depois vocês vão lá seguir ela lá no Instagram dela. Mas eu só durmo 5 horas por noite, eu sou muito acelerada. 5 horas tá ótimo, não preciso de mais. Não adianta o médico falar que tem que dormir 8 horas. Não quero, tá ótimo. Vou dormir, quando eu morrer, eu durmo. Agora eu quero... o pessoal tá perguntando, a minha irmã tá lá no meu perfil, Tereza Inglês, acho o perfil dela. A minha irmã é Maria Tereza. Tereza Inglês. Mas tem lá no meu perfil uma live com ela. Depois vocês olham lá. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu te fazer mais uma... A gente falou aqui de capital político. Uma coisa que eu também falei sobre a questão do princípio de Peter, que a gente encontra ao longo da carreira alguns incompetentes, né? O princípio de Peter fala que as pessoas elas são promovidas até seu nível de competência. E aí, quando a pessoa se vê no nível de incompetência, ela tem duas alternativas. Ela pode ir buscar conhecimento, e buscar uma mentoria, e ir lá estudar um pouco mais, se desenvolver, passar daquela barreira, né? Então, ir para o próximo nível. Sim. Ou ela pode se sentir insegura, ela pode começar a proteger o cargo, porque ela se sente insegura, ela sabe que ela não é competente, e aí ela começa a segurar todo mundo que está embaixo. Você já teve um Peter na sua vida? Já. E aí, como é que você fazia? Então, é complicado, né? Porque quando você se depara com isso, você tem que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo que você precisa transpor aquela barreira, porque assim, as pessoas precisam saber quem é que está por trás de tudo aquilo, né? Quem é que está representando, está entregando tudo aquilo, e ao mesmo tempo aquela pessoa te limita ou te tira de fóruns que são importantes, ou de contatos com pessoas que realmente vão fazer a diferença, e a pessoa sabe disso, e ela faz isso Ela faz isso pela insegurança dela. Exatamente. E é muito complicado isso. Já tive já. Dá um estresse, viu? Vou te falar. E aí, assim, o que eu tentava fazer muitas vezes de alguma forma, em alguns momentos, ou quando tinha oportunidade com outros líderes, ou algum fórum que eu precisava apresentar alguma coisa, eu sempre tentava mostrar, tipo, quem é a Gabi, né? Ou em alguma coisa, aí às vezes em algum processo que eu precisava apresentar, ou eu sempre gostei de trabalhar com projetos. Então, assim, hoje a minha área, eu trabalho muito assim com o meu time, então não é só entregar, né, o arroz com feijão, mas você tem que sempre ter aquele projeto que vai... Olha aí, pessoal, Gabi, eu vou te dar um beijo depois, porque... Você assistiu minhas lives? Não! Pô, tá vendo? Você tá falando... Tá vendo, pessoal? Não combinei com ela, tá? Mas o que você tá falando agora, que você acabou de falar, né? E eu falei lá, gente, você tem o trabalho? Tem. Mas para você crescer na carreira, você tem que encontrar um projeto para entregar mais, para aumentar o lucro da empresa, porque só assim que você vai galgar. E você acabou de falar isso. Gente, a gente tem que fazer o que a gente tem que entregar, mas tem que entregar mais. Quero um projeto de crescimento. Então, e é fantástico o que você está falando. Sim, o meu time, não sei se está aqui, porque as meninas estavam trabalhando comigo até agora há pouco. Mas assim, eu trabalho dessa forma, eu trabalho com projeto. E aí eu falei, você dá um desafio para cada um do time? Isso, exatamente. E desafio e autonomia. Então, assim,
esse projeto é seu, é você que vai apresentar quando tiver Gabi, um você vai fórum. receber um monte de currículo depois daqui, viu? O pessoal vai ficar apaixonado por você. Vai, Eu vou mandar meu currículo. Eu vou mandar meu currículo para você. Eu já tô querendo trabalhar para você. É muito fácil se apaixonar por mim, sabia? Deixa meu namorado ouvir isso agora, meu Deus. Ele vai me a Aline colocou aqui, ó, Tereza.inglês, da minha irmã. Obrigado, Aline. Ó, tá todo mundo se identificando com você, que você é linda, maravilhosa. Sou super acelerada no 220, igual você. Essa daqui é a Fabi. A Fabi é bem parecida com você mesmo. Ela tá no nosso grupo. Depois das nossas lives, Gabi, o pessoal do grupo começou a pedir mentoria para mim. Aí eu falei, gente, eu não consigo. Eu dei uma mentoria grátis, né? Para o Marcel, que ganhou. E aí o pessoal começou a pedir mais mentoria. Eu falei, gente, não consigo fazer mentoria com todo mundo. Mas aí eu criei agora, Gabi, uma mentoria online em grupo. E a gente já tem 10 ou 11. Já tem 10 ou 11 no grupo. E a Fabi foi a primeira a entrar. Ela falou que queria mentoria. E ela é bem que nem vocês. Ela é ligada, ela é comercial. Agora eu vou fazer ela ficar ainda mais acelerada agora na mentoria. Ó aqui, ó, a velha do meu time falando, ó, a gente tem ciúmes dela, nem venham. Legal. Muito bacana. Para onde manda o meu? Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Ó, você falou que sempre deixa uma mensagem, né? Você falou que sempre deixa uma mensagem. Você falou que sempre deixa uma mensagem do coração. Não sei se você já tinha planejado, mas ó, eu vou reservar aqui 1 minuto. Vai pensando aí que eu quero uma mensagem do coração pro pessoal aqui. Eu vou fazer só mais uma pergunta para você. Da questão de, por exemplo, você chegou lá na Galderma agora. Você não conhecia ninguém. Tem toda uma estrutura lá. Não. Como que você... O que você se preocupou no começo com relação a mapear os stakeholders, né? As pessoas que eram importantes, que têm interface com você? Isso foi uma coisa que você fez já logo no começo? Você primeiro foi focar no seu time? Como que você fez isso? Não, pelo contrário. Eu cheguei e eu tive que construir um time do zero e uma área do zero. Porque a Galderma não tinha a área que eu trabalho hoje, não tinha os processos. Mas eu foquei muito em conhecer as pessoas. Quem eram as pessoas que eu ia trabalhar no dia a dia? Então, os meus pares, né? E as áreas que são meus clientes, né? Quem são meus clientes na empresa? Então, a área comercial é meu principal cliente hoje. Então, eu fui realmente conhecer, fazer campo, visitar os clientes junto com eles. São pessoas que eu tô no dia a dia, por mais que eu tenha meu time, eu tô no dia a dia, meu celular tá ligado 24 horas por dia, a gente troca muito. E assim, tá sendo muito bom porque a gente realmente tem essa conexão que eu construí desde o início, assim. E acho que o mais importante é mostrar que, assim, eu cheguei para somar, né? Eu não cheguei para impor. Quando você chegou lá, não tinha área de trade marketing? Você contratou todo mundo? Contratei. Que tá no seu time? Quantas pessoas você tá no seu time? São 3, é pequenininho. É um time pequenininho. A Galderma é uma empresa super enxuta, né? A empresa como um todo... No marketing total, quantas pessoas tem lá? São 25 pessoas só. Marketing, né? Marketing... Como é que é dividido o marketing? Considerando marketing e trade marketing. Como que é dividido o marketing lá, Gabi? Tem trade marketing, produto? É marketing de produto... e trade marketing, basicamente isso. Então tem mais gente em produto, né? Que a sua área faz trade marketing para todos os produtos, né? Para todos os produtos de conteúdo. E aí você reporta para a diretora de marketing? Para diretor de marketing? O diretor da minha unidade. Eu não reporto para diretor, é um diretor de business unit. E ele reporta para a Silvina? Para presidente, isso, exato. E ela é Brasil ou é Latam? Latam. Legal. Aí tem bastante interação, mas é uma área pequena, a empresa é uma empresa enxuta, mas é uma construção do zero, então eu precisei realmente entender, e é uma empresa que as pessoas, meus pares, tem pessoas de 14 anos de empresa, 13 anos de empresa, então para mim foi super importante entender, né, como é que é esse processo, as pessoas que são mais tempo, como é que eu posso, né, trazer um pouco de todo o meu histórico e contribuir, né? Acho que isso é o mais importante. Então, mostrar para as pessoas que eu tô lá para contribuir, para realmente somar. Então, acho que isso foi super importante. No começo, eu falei, meu Deus, espera aí, deixa eu entender, né? Como é que eu organizo tudo isso. Mas foi natural também. Então, acho que eu fui muito bem aceita também. Eles estavam ansiosos para ter alguém realmente que desenvolvesse um trabalho e ansiosos para ter essa parceria, que eu acho que é o que a gente chama de sinergia Galderma. Acho que hoje não é mais uma palavra que a gente brinca
que né, a sinergia da Galderma não é mais uma sinergia que está no papel, no slide lá no PowerPoint. Realmente está acontecendo, então o time está bem engajado para fazer acontecer. A gente tem um desafio, o diretor da minha unidade de negócio também é alguém que chegou recente, que também está repaginando tudo e está trazendo, né, a cara dele para aquilo que a gente está construindo. Então está sendo, acho que, muito legal para todo mundo. Assim. É um desafio, mas um desafio bom. A equipe que você formou, você trouxe alguém da sua confiança, de outras empresas que você trabalhou ou não? Então, não. Eu trouxe pessoas que realmente foram indicadas por pessoas que trabalharam comigo. Dentro do processo participaram várias pessoas que trabalharam comigo, que vieram para participar, mas não, no final não deu muito certo. Eu acho que tinham pessoas que tinham mais experiência nesse canal, porque como eu trabalhei em vários segmentos de mercado, né? Eu trabalhei alimentar, trabalhei bebida e trabalhei farma. Então, farma, o time ele fica mais no Rio, as pessoas, né? Os coordenadores, analistas, a gente tem uma equipe muito grande no Rio de Janeiro. Então, em São Paulo são menos pessoas, né? Então, mas foi indicação de outras pessoas que vieram trabalhar comigo. Bacana. Ó, tem 2 minutos, eu vou deixar você encerrar com a sua mensagem. Ó, muito obrigado, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Você sabe que eu te adoro. Já adorava como pessoa, agora como profissional, que eu aprendi mais ainda de você. Fico extremamente lisonjeado de ter você na minha rede com uma profissão maravilhosa. Acho que você vai virar CEO mesmo lá da Galderma muito rápido, ou vai pular para outra empresa. Agora você encerra. Bom, eu vou encerrar com uma frase da Eleanor Roosevelt, que é: para lidar consigo, acho que use a cabeça, mas para lidar com os outros, use o coração. Então, acho que é isso que eu levo para a minha vida e que eu levo para o mundo corporativo. E, enfim, estou à disposição e eu espero que quem ganhar a mentoria, eu vou ter muita honra, muito prazer em desenvolver, assim como eu faço com o meu time, com muita dedicação e muito carinho. Tá bom? Obrigado, Flávio, pela oportunidade. E sucesso aí, né, nessa nova empreitada sua, incrível que você tá fazendo. Você tá muito maravilhoso, eu já te falei isso, né? Obrigado. Tá bom? Tô pleno. Tá pleníssimo. Ó, pessoal, para quem... mentoria, viu? Para quem... Tá devendo meu café mentoria. Tá. Ó, pessoal, para quem não inscreveu lá na mentoria, tem que estar no grupo de WhatsApp da comunidade executiva. Eu vou checar. Não vale agora quem não está lá na comunidade inscrever, mas tem que escrever lá no post. E a Gabi vai escolher até amanhã. Então tem hoje para escrever. Amanhã a Gabi escolhe e eu conecto vocês, tá? Gabi, muito obrigado. A Gabi bom final de semana. Agora, ó. Agora você para de fazer propaganda aí de beleza. Beijo, Flá. Obrigada. Um beijão. Tchau, pessoal. Obrigado. Bom final de semana, gente. Tchau, tchau.